Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Olha só, vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da cadeia de custódia. Cara, um fato muito importante, tanto do ponto de vista processual penal, quanto também do ponto de vista para a galera que quer criminalística, para a galera que quer efetivamente se tornar perito criminal. Olha que interessante, a cadeia de custódia, doutor, ele era um procedimento processual e também um procedimento da criminalística que visava dar garantia de que aquele vestígio era idôneo. Olha que interessante, dar garantia de que determinado vestígio era idôneo desde o momento da sua coleta até o momento da sua análise e acautelamento. O que aconteceu com o Código de Processo Penal? Atualmente, não sei se você conhece a legislação mais recente implementada pela Lei 13.964 de 2019, que finalmente regulamentou a cadeia de custódia no Brasil. Olha que interessante. Hoje, a própria lei, o Código de Processo Penal, se você for ver os artigos 158A em diante, você vai perceber que hoje nós temos a presença da cadeia de custódia na legislação. Aí você poderia me indagar, Pedro, tudo bem, mas o que é efetivamente a cadeia de custódia? Doutor, vamos lá. Primeiramente, a cadeia de custódia, ela é nada mais, conceito trazido pelo CPP, do que as etapas em ordem cronológica desde o momento em que você encontra o vestígio no local do crime até o momento da análise e da sua guarda de contramostra. Percebeu? O caminho percorrido por toda aquela análise trazida pela criminalística hoje finalmente foi regulamentada. E aí o CPP vem e afirma mais o quê? Perceba, o CPP vai dizer que o perito ele é o responsável, perceba, pela análise daquele vestígio, sendo que este vestígio deve ser devidamente armazenado em recipiente adequado, fato em que hoje no Brasil são regulamentados pelas portarias e resoluções internas dos institutos de criminalística. E isto vale muito, doutor, para vestígio de natureza biológica, vestígio que muitas vezes acaba se descaracterizando pela presença de fungos, bactérias e por aí vai. Então isso é importantíssimo, desde o momento saber armazenar no local, lembrando que a doutrina costuma trabalhar com duas fases da cadeia de custódia. Uma fase externa, que é nada mais do que aquela fase em que o perito se desloca até o local do crime, lembrando também que o CPP fala que o agente público que encontrou o vestígio é o responsável por quê? Por determinar a sua idoneidade. É o agente público responsável por preservá-lo no local em que foi encontrado. Então, doutores, olha que interessante, os policiais militares, atualmente, que são os protagonistas que iniciam o procedimento da persecução investigatória, a polícia militar que chega no local ela é responsável por assegurar a preservação. Lembrando que também essa cadeia ela se inicia desde o momento da preservação do local, fase externa. Então nós temos a fase externa sendo caracterizada por aquela fase em que o perito se desloca até o local, faz o devido acondicionamento desse vestígio, registra como responsável e faz as devidas descrições e encaminha para dentro dos laboratórios do Instituto de Criminalística e do IML. Olha que interessante, chegando lá, se inicia a segunda fase da cadeia de custódia, que é nada mais do que aquela fase de análise e também de laudo daquele procedimento. Olha que interessante o que o CPP fez também. O CPP hoje obrigou os institutos de criminalística a realizarem a contramostra, isso daí por lei já existia também pelo próprio CPP, mas é obrigatório o instituto de criminalística ter um local específico para a cadeia de custódia. Isso também foi regulamentado e o perito ele precisa conhecer isso muito bem no que tange a fase interna. Então, a fase interna ela é inaugurada pela recepção daquele vestígio no Instituto de Criminalística até a guarda de contramostra e, se necessário, esse vestígio ele será devidamente processado de acordo com o perito. Se o perito recebeu aquele vestígio, o perito será responsável por abrir, só ele podendo fazer, perceba, e na hora de remeter novamente à guarda desse vestígio, precisa ser novamente lacrado dentro da embalagem adequada. Então tudo isso está sendo trazido hoje pelo Código de Processo. A minha recomendação é também a leitura do dispositivo de lei, que para nós acaba se mostrando muito importante. Então só para a gente resumir, cadeia de custódia, ela se inicia desde o momento da preservação do local e vai até a guarda da contramostra. Isso é importante que você saiba, e ela é dividida em duas grandes fases. Uma fase externa, que é inaugurada pela presença do perito no local, lembrando que não é apenas o perito, mas o agente público que primeiramente encontrou esse vestígio, tá? Isto é a fase interna, a fase externa, em que o perito faz as devidas descrições, faz os devidos acondicionamentos e remete isso para um órgão interno
que é o Instituto de Criminalística ou o Instituto Médico Legal. Chegando lá, dá-se procedimento à fase interna e processamento desse vestígio. Show de bola? Espero que tenha ficado claro esses pontos do CPP e também, por recomendação, peço para você analisar os nossos materiais que a gente deixa disponível para você na plataforma, para a galera que vai prestar o concurso de perito criminal e para a galera que quer polícia, que efetivamente vem caindo esse dispositivo em prova. Show de bola? Essa é a dica que eu te dei hoje, uma dica importantíssima que certamente vai cair em muitos concursos públicos.